Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Primeiro eu quero pedir a vocês que continuem se inscrevendo no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos. Quanto mais pessoas se inscreverem, mais a gente vai poder evangelizar, alcançar o maior número possível de pessoas. Então, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, ok? E mande para outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, para que a gente possa continuar esse trabalho de evangelização, tá? Eu não sei tudo, tá bom, gente? Se eu falar alguma coisa aí que não esteja de acordo com aquilo que a igreja ensina, pode colocar aí nos comentários. Eu venho aqui e peço, coloco eu errei e volto sem problema nenhum. Eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo. Eu fiz 3 anos de teologia para poder passar esse conteúdo para vocês, mas eu não sei tudo. Então, se você vê que eu falei alguma coisa aí que não está de acordo com o ensinamento da igreja, pode falar aí que eu venho aqui, tá? E eu conserto, tá bom? Então, gente, nós estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica, que é a nossa regra de fé. Não é? Tudo aquilo que nós cremos está aqui no Catecismo da Igreja. Já estudamos sobre o credo, já estudamos sobre a liturgia, e agora estamos estudando os sacramentos. Já estudamos 3 sacramentos: batismo, crisma e eucaristia. Graças a Deus, fizemos aí várias aulas sobre esses sacramentos, tá? Que a igreja chama de iniciação cristã. Agora nós vamos estudar o que a igreja chama de sacramentos de cura. E nós começamos na aula passada com o sacramento da confissão, tá? Então, o sacramento da confissão e o da unção dos enfermos são 2 sacramentos de cura. Não só da cura física, mas da cura espiritual. Ok? Então, nós estamos estudando o sacramento da confissão. A confissão com o sacerdote. Não é a confissão com Deus diretamente, não. O católico, ele confessa com o sacerdote, que recebeu de Jesus o poder de perdoar pecados. Está lá no Evangelho de São João. Anote aí o texto, leia lá. João, capítulo 20, o Evangelho. João 20, 22, diz bem claro lá. Jesus manda confessar com os apóstolos, né? A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Então Jesus entregou nas mãos da igreja, nas mãos dos apóstolos, o perdão dos pecados. Então o sacerdote, ele dá o perdão em nome de Cristo. Ali o sacerdote, ele não é Jesus Cristo, mas ele atua na pessoa de Cristo, no que a igreja chama de in persona Christi. Ele não é Jesus, mas ele atua na pessoa de Cristo
ele perdoa em nome de Cristo. Tá? Então o católico ele não confessa diretamente com Deus, ele confessa com o sacerdote. E a igreja ensina uma coisa muito bonita. O sacramento da confissão não é só para perdoar pecados, não. Tá? Ele também te dá força para você enfrentar, né, as situações da vida, e até para você ter força para não pecar. Ok? Então, outra coisa, por que a gente confessa com o padre? Porque quando a gente peca, eu falei um pouco disso na aula passada, quando a gente peca, a gente não fere só Deus, primeiro Deus, lógico, mas também a igreja, que nós somos membros. São Paulo diz isso, quando o membro sofre, né, todo mundo sofre, a igreja inteira sofre. Então, você fere a igreja. Então, você tem que se confessar também com o ministro da igreja, que te dá o perdão em nome de Cristo, em nome de Deus. Tá? Ali você tem a certeza de que você foi perdoado. Se o padre te dá absolvição, você está perdoado, seus pecados estão perdoados. Porque Jesus não mente. Né? Se você perdoar, estará perdoado. Se você não perdoar, não estará perdoado. Então o padre pode não perdoar, como eu falei na aula passada. Por isso você tem que confessar todos os pecados. Tá? Senão você comete um outro pecado de sacrilégio. Você está abusando do sacramento. Então, é preferível você não confessar do que você confessar mal ou esconder alguma coisa do padre. Você tem que confessar todos os seus pecados que você lembra. Não é? Se você esquecer de algum, Deus perdoa. Mas se você esconder, é diferente. Aí não, aí você está abusando. Lembrando que Deus vê tudo. Você pode estar enganando o padre, mas a Deus você não engana. Ok? Antes da gente continuar a estudar o catecismo, eu gosto sempre de indicar um livro. Eu já mostrei ele aqui uma vez, mas vou mostrar mais uma vez, que é um livro maravilhoso sobre confissão. Tá? Do Scott Hahn, aquele ex-pastor protestante americano, não é, que se converteu à fé católica e escreveu esse livro sobre a confissão. Senhor, tende piedade de nós. Olha aí. O poder de cura da confissão. Tá vendo? É o que eu acabei de falar. Então a confissão não é só para perdoar pecados, ela também é um sacramento de cura, cura espiritual. Ela te dá força, é como se saísse um peso das suas costas quando você se confessa. Ok? Então ele escreve maravilhosamente, né, um ex-pastor falando sobre confissão. Não é? Então, gente, vale a pena ler esse livro. Tá? Senhor, tende piedade, o poder de cura da confissão. Gente, eu falei na aula passada, muita gente depressiva, muita gente com ansiedade, não é? Muita gente com síndrome do pânico, né? Muitas vezes, gente, pode ser problema físico, mas pode ser um problema espiritual também. Tá? Então, gente, a confissão lava, purifica tudo isso. Ok? Então, não deixe, isso é uma maravilha que só tem na Igreja Católica para você. Não é? Então, vá buscar a confissão, que você vai ver a maravilha que é. Ok? Então vamos para o nosso catecismo aí. Nós paramos no parágrafo 1424. Tá? Eu parei no 1424. Então hoje nós vamos estudar o 1425. 1425. Ok? O título é Por que um sacramento da reconciliação após o batismo? Porque o batismo, gente, apaga todos os nossos pecados, tanto o pecado original, que nós já nascemos com ele, quanto os pecados pessoais, se for adulto. A criança não tem pecado pessoal, tem só o pecado original. Mas se for um adulto, o batismo perdoa tudo. Mas depois que a gente é batizado, a gente continua pecando. Então, quando a gente, depois que a gente recebe o batismo, se a gente peca, aí a gente precisa confessar. Tá? Veja, você precisa, se você se arrepender, você cometeu um pecado. Se você se arrepender, você já está perdoado. Mas para você comungar, receber o corpo de Cristo, você precisa confessar com o sacerdote. Tá? Porque o ato penitencial da missa perdoa os pecados também. Aquela primeira parte da missa ali, que a gente, né, pede perdão a Deus, ali Deus perdoa todos os nossos pecados, veniais e mortais. Mas para você comungar, receber o corpo de Cristo, aí você precisa confessar também.
tá? Para você não sujar o corpo de Cristo, ok? Isso é muito sério. Então, para você receber a comunhão, a Eucaristia, que nós já estudamos, você precisa primeiro passar pela confissão como sacerdote, ok? Então vamos lá, parágrafo 1425. Se você tem o seu catecismo aí, abra. Se você quiser me acompanhar, é lógico, né? Vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Olha que texto bonito de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 11. Então, gente, a confissão custou o sangue de Cristo. Cristo nos lavou com seu sangue e distribuiu através dos sacramentos da igreja, principalmente a confissão, que é ministrado no poder do Espírito Santo. Então nós somos santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós, pelo batismo e pelo crisma. Tá? Então, quando a gente comete um pecado, a nossa própria consciência nos acusa. Porque quando a gente comete um pecado, a gente fica mal. Pô, não era para mim ter feito aquilo, eu fiz. Aquilo é o Espírito Santo agindo em nós. Entendeu? É preciso tomar consciência, a consciência é a voz de Deus falando, da grandeza do dom de Deus, que é o sacramento, que nos é oferecido nos sacramentos da iniciação cristã, nós já falamos, batismo, crisma e Eucaristia, para compreender até que ponto o pecado é algo que deve ser excluído daquele que se vestiu de Cristo. Olha que coisa bonita. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Então, gente, olha o que o catecismo está dizendo. O pecado tem que ser excluído da nossa vida, porque o pecado nos afasta de Deus. Tá? Já falei isso aqui várias vezes e torno a dizer. Deus está presente no meu coração e no seu coração. Nós somos templos do Espírito Santo. Mas quando a gente comete um pecado, principalmente o pecado mortal, Deus já não está mais presente em nós, porque Deus é santo. Então por isso que a gente precisa de arrependimento e a gente precisa de confissão e da comunhão dos sacramentos. Por isso que para você receber os sacramentos do crisma, do batismo e da Eucaristia, você precisa se confessar. Tá vendo? Porque o pecado nos afasta de Deus e fere a igreja, como eu já expliquei. Tá? Acho que foi Santo Agostinho. Santo Agostinho diz, gente, que o pecado é a pior coisa que existe no mundo. Tá? O pecado, Santo Agostinho chamava o pecado de desordem. Porque o pecado desorganizou tudo. Desorganizou a criação, desorganizou no plano de Deus. Não é? Então, realmente o pecado é a pior coisa que existe no mundo, é o pecado. Tá? Então, realmente... Aí ele fala, né? Daquele que se vestiu de Cristo. Tá? Mas o apóstolo São João também diz: se dissermos não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Esse texto, gente, a gente precisava grafar e colocar, tinha que ser um lema de vida para cada um de nós. Vou repetir. São João também diz: se dissermos não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Olha que palavra forte. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Então, gente, eu já vi pessoas dizendo: eu não me confesso porque eu não tenho pecado. Entendeu? Gente, todos nós temos pecados. Todos nós. Até o Papa se confessa. O Papa se confessa. Todos somos pecadores. Todos. Todos precisamos da graça de Deus. Todos precisamos da misericórdia de Deus. Se não é a misericórdia de Deus a olhar por nós, todos nós íamos para o inferno. Se não é o sangue de Jesus nos lavar na cruz, não é? Todos nós nos perderíamos.
Não é? Então, gente, eu tenho pena dessas pessoas que dizem que não tem pecado. Todos, né? A primeira coisa, a primeira graça que nós temos que pedir, reconhecer que somos pecadores. Somos pó. E ao pó voltaremos. Não é? Então, gente, primeira coisa, nos reconhecer pecador. Aí sim, aí Deus já vai começar a agir. Agora, se você é orgulhoso, eu não tenho pecado, e fica apontando o dedo para o outro, aquilo que o Padre Léo falava, nunca aponte o dedo para o outro. Ó. Você aponta, é um para o outro, um para Deus e 3 para você. Ó, vendo? Então, cuidado na hora de você falar mal do outro, julgar o outro. Olhe para você também tem pecados. Tá? Então, cuidados. E ele diz aqui, e a verdade não está em nós, ou seja, somos mentirosos. E quem é o pai da mentira? É o demônio. São João também diz, o demônio, ele é pecador desde o princípio. É ele lá no Gênesis capítulo 3, não é? Que ele já tinha sido expulso do céu, o que ele fez? Fez Adão e Eva pecar. Ah, é? Eu estou expulso do céu, agora eu vou pegar o homem e a mulher e vou colocar eles contra Deus. É o pecado original lá de Gênesis 3. Vocês serão como deuses. Vai lá, come a fruta. Que não tinha fruta nenhuma, né? Aquilo é simbólico. Ou seja, Adão e Eva preferiram ouvir o demônio do que ouvir a Deus, obedecer a Deus. Tá? Então, quando a gente diz que não tem pecado, a gente é mentiroso. E o pai da mentira é o demônio. Então, cuidado. Cuidado. Então, se reconheça pecador. E o próprio Senhor nos ensinou a rezar. Perdoai-nos os nossos pecados. Está lá, Lucas capítulo 11, versículo 4. Na oração do Pai Nosso que nós rezamos todo dia na missa. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então eu tenho que pedir o perdão de Deus e eu tenho também que dar o perdão. A única condição que Deus coloca para me perdoar é eu perdoar também o outro. E eu também pedir perdão também se eu errar. Não é? Então eu tenho que pedir perdão a Deus, dar o perdão a quem, né, me ofendeu, e se eu ofendi alguém, eu tenho que pedir perdão. Ok? Vinculando o perdão de nossas ofensas ao perdão que Deus nos concederá de nossos pecados. É o que eu expliquei. A única condição que Deus coloca para nos perdoar é se eu perdoar o meu irmão. Não é? Jesus contou aquela parábola lá. Quando Pedro perguntou quantas vezes perdoar, Jesus falou 70 vezes 7, ou seja, sempre. Aí contou aquela parábola lá daquele homem que devia não sei quanto, não é? E ele perdoou a dívida, ele tinha uma dívida enorme com seu patrão, ele suplicou, o patrão perdoou, só que ele foi lá cobrar do amigo dele que devia pouca coisa. E o amigo pediu para ele esperar, ele não quis esperar, foram lá e contaram para o patrão, ó. Ele não quis perdoar lá o irmãozinho dele não, então o patrão mandou chamar ele, mandou botar ele na prisão. Assim como eu tive misericórdia de você, porque você me pediu, você também tinha que ter misericórdia dele. Esse patrão é quem? É Deus. Se Deus tem misericórdia de nós, com os nossos pecados, nós temos que ter misericórdia do irmão. Entendeu? Porque nós somos falhos, gente. Quem que nunca magoou alguém? Ou foi magoado? Você mesmo já magoou muitas pessoas, mas as pessoas já te magoaram. Família. E eu não estou falando de pessoas estranhas, não. Família, amigos, trabalho, igreja. Quantas decepções no trabalho, na igreja, na família, não é? Que a gente fica anos aí de mal. Não, perdoa. É difícil? É difícil. Aí o mérito vai ser muito maior. Assim como amar é difícil, porque amar é dar-se. Um amor verdadeiro que eu estou falando. O perdão também é difícil. Você perdoar aquele que te ofendeu não é fácil. Eu não estou falando que você tem obrigação de conviver com todo mundo. Não, já falei isso aqui várias vezes. Você não é obrigado a conviver com todas as pessoas. Não. Se aquela pessoa te faz mal, né, se aquela pessoa, né, não dá para conviver, mas perdoa.
Perdão é uma coisa, conviver é outra. Que ela seja feliz, ela lá e você cá. Mas não deseje vingança, não deseje mal para essa pessoa. Se não deu para conviver, né? Cada um vai viver sua vida. Mas nada de vingança, nada de querer o mal para a pessoa, não, nada disso. Perdoa. Eu te perdoo. O mal que você me fez, eu te perdoo. É fácil? Não é fácil. Por isso que tem que ter a graça de Deus. Sem a graça de Deus, você não consegue. Eu quero perdoar, mas não consigo. Não consegue. Outra coisa, perdão, não é desculpa. Desculpa é uma coisa, perdão é outra. Ah, eu te perdoo, mas não faz isso de novo. Isso não é perdão, isso é desculpa. Perdão é você perdoar aquele que acha que merece, não merece e ainda assim faz alguma coisa com você. Eu te perdoo de todo o coração. Aquilo que você me fez, eu te perdoo de todo o coração. Porque você é um filho de Deus, eu vejo Jesus em você. Entendeu? Então, é muito bonito. Esse é o parágrafo 1425. Agora vamos para o 1426. A conversão a Cristo. O que é conversão, gente? Mudança de vida. Todo cristão precisa de conversão. Tá? Você pode ser o maior cristão, se achar o maior cristão, entendedor das coisas de Deus. Você pode frequentar a igreja, mas você às vezes não é uma pessoa convertida. O que é uma pessoa convertida? Mudança de vida. Eu não quero mais viver essa vida que eu estou levando. Muitas vezes eu falo isso para Deus. Senhor, eu trabalho na igreja, eu dou aula, eu sou professor, eu tenho um canal de evangelização, mas eu preciso de conversão. Eu preciso de conversão, gente. A conversão é um processo diário. Todos precisamos de conversão. Porque nós somos fracos. Eu sou fraco. Entendeu? Eu não sou forte. Eu posso parecer forte, mas eu não sou forte. Eu sou fraco. Então, se não é a graça de Deus estar comigo, eu já tinha desistido há muito tempo. Até mesmo das coisas de Deus. Porque tanta pancada que você leva, o encardido, gente, eu já falei isso aqui, ele quer te derrubar. E principalmente a gente que trabalha nas coisas de Deus. Se você começou a trabalhar nas coisas de Deus, prepara. Vai vir. É o que Jesus falou, né? Vem enchente de tudo quanto é jeito. Vem enchente, vem chuva de cima, vem enchente do lado, né? Mas se você não construir sua casa na rocha, que é Jesus Cristo, a sua casa vai afundar. E qual é a sua casa? É você, é o seu coração, o seu corpo. Não é? Então por isso que todos nós precisamos de conversão. Então a nossa conversão a Cristo, o novo nascimento pelo batismo, então o batismo é um novo nascimento, que nós já falamos, né? O dom do Espírito Santo, então nós recebemos o Espírito Santo no batismo e depois no crisma, né? O corpo e o sangue de Cristo, ou seja, a Eucaristia, não é? Recebido como alimento, que nós já fizemos em várias aulas sobre a Eucaristia, nos tornaram santos, ou seja, separados, não é? E irrepreensíveis diante dele, diante de Deus. Tá vendo? Por que nós comungamos? Não é? Para quê? Para que a gente seja diferente, seja pessoas melhores, sejam seguidores de Jesus Cristo. Então a comunhão é para isso, para me dar força, para me vencer as dificuldades da vida. Entendeu? Efésios capítulo 1, versículo 4. Gente, anote esses textos aí, tá? Para você ler depois na sua Bíblia. Tá? Tenha sempre o catecismo de um lado e a Bíblia do outro, e você depois leia os textos que eu colocar aqui. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como a própria igreja, esposa de Cristo, é santa e irrepreensível. Olha aí, tá vendo? Efésios capítulo 5, versículo 27. Então, gente, a igreja não é santa e pecadora, não. A igreja é santa, está falando da instituição. A igreja é santa, formada de homens pecadores. É isso aí que as pessoas não entendem e abandonam a igreja. Tá?
A igreja santa, a instituição, porque é o corpo de Cristo, ela é formada de homens pecadores. Então, quem é pecador são os membros da igreja, não a igreja. Tá? A igreja é formada de santos e pecadores. É o que Jesus falou lá naquela parábola do joio e do trigo. Na igreja vai crescer o joio e o trigo, Jesus só vai separar o joio e o trigo no juízo final. Então a igreja tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Tem padres bons e padres não tão bons. Tem bispos bons e bispos não tão bons. Diáconos bons, diáconos não tão bons. Leigos não tão bons, de leigos bons. Mas nem por isso você vai abandonar a igreja, porque a igreja é santa. A igreja é santa, é a instituição. Então por isso você não pode abandonar a igreja por causa de pessoas. Eu vou na igreja por causa de Jesus Cristo, não por causa de pessoas. Já falei isso aqui várias vezes. Tá? Então a igreja é a esposa de Cristo. Entretanto, a nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana. Então o pecado original enfraqueceu a nossa natureza. É o que a igreja chama de concupiscência da carne. É a tendência ao mal que todos nós temos. Está lá em Romanos 7, já falei isso aqui. Eu quero fazer o bem, mas eu às vezes faço o mal que eu não quero fazer. Isso é o quê? É o pecado que infelizmente habita em mim. Por isso que eu tenho que estar sempre na graça de Deus. Tá? A fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que eu já expliquei, né? Que a tradição chama de concupiscência. E a Bíblia também, está lá em Romanos capítulo 7. Que continua nos batizados para prová-los no combate da vida cristã. Então, gente, a vida é um combate. São Paulo fala isso lá na carta aos Efésios. É o combate cristão. Por isso nós temos que ter a armadura do cristão. Está lá em Efésios capítulo 6. Então, gente, a nossa vida espiritual é um combate. Nós estamos numa batalha, numa guerra contra as forças do mal. Os espíritos espalhados nos ares, que está lá na carta aos Efésios. Leia Efésios capítulo 6, você vai ver. Por isso nós temos que estar protegidos pela palavra de Deus, pela fé, pelos sacramentos. Senão, gente, a gente, sucumbe. Que não é fácil. Por isso que a gente tem que ir preparado. Né? Mas a gente tem que se convencer. Tem gente que ainda não se convenceu que estamos numa batalha. O demônio, gente, já é um derrotado. Só que ele quer levar muita gente com ele para o inferno. E infelizmente está conseguindo. E como que ele faz isso? Pelo pecado. E se você não confessa, não é? Um pecado só vai aumentando, só vai atraindo, daqui a pouco ele está te dominando. Ok? Para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. Tá vendo? Então, gente, sem a graça de Cristo que eu venho falando aqui, esquece. Você desiste no primeiro contratempo, você desiste. Tá? Então, gente, precisamos da graça de Deus. Ok? É o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna. Porque eu já expliquei, sem ser santo, ninguém verá Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Leia lá. Sem santidade ninguém vê a Deus. Por isso que existe o purgatório. Quem não acredita no purgatório está perdido. Quem que morre, gente, 100% santo? Quem? Você tem coragem de levantar o dedo e dizer que você vai morrer 100% santo, sem nenhum pecado? Você tem coragem de dizer isso? Eu não tenho. Jamais. Eu não posso dizer isso. Então, gente, Deus me dá a graça da purificação até depois da morte. É o que a igreja chama de purgatório. Se eu não me purificar aqui, eu tenho que me purificar depois da morte. Tá? Então, gente, quem não acredita no purgatório está perdido, porque poucos morrem 100% santo. A gente já sai da igreja pecando. Não é verdade?
chegar à santidade e à vida eterna, para o qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. Olha aí, tá vendo? É o que eu estou falando. Desde lá do Antigo Testamento, gente, Deus já diz: sede santos, porque eu sou santo. Isso tem no Antigo Testamento, tem no Novo Testamento, tá? E Jesus também fala lá no Sermão da Montanha: sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Claro que ninguém é perfeito. Jesus está dizendo o quê? Para a gente buscar a santidade, que não é fácil. Ninguém consegue ser perfeito como Deus. Deus é absoluto. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Procurar, pelo menos, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E como eu sei que eu estou vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus? Seguindo os mandamentos. A nossa moral. Inclusive, é a nossa terceira parte do catecismo que nós vamos ler. Se Deus quiser. Ler não, estudar. Vou fazer várias aulas aí sobre os mandamentos. É a nossa moral. Como que nós devemos nos portar como cristãos? Para ganhar a vida eterna. Está lá em Mateus 18. Aquele jovem. O que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus falou. Cumpra os mandamentos. É a nossa regra. Tá? Então nós somos chamados pelo Senhor para a santidade de vida. Olha que coisa bonita. Esse é o parágrafo 1426. Agora vamos para o 1427. Tá? A conversão dos batizados. Então, gente, ninguém pode receber nenhum sacramento se não for batizado. Tá? Porque para você receber um sacramento da igreja, você precisa estar na igreja. O que te incorpora na igreja é o batismo. Já falei isso aí, fizemos várias aulas sobre batismo. Então o batismo me faz filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, apaga o pecado original e me faz membro da igreja. Então aí eu posso receber todos os sacramentos. Então eu posso me confessar toda vez que eu precisar. A igreja, gente, como mãe, ela pede uma confissão por ano. Agora veja, não é para você fazer isso ao pé da letra, não. Toda vez que você comete um pecado mortal, você precisa confessar. O pecado venial não é obrigatório a confissão. O ato penitencial da missa perdoa. Agora, o pecado mortal, você é obrigado a confessar. Cometi 10 vezes o pecado mortal, tem que confessar 10 vezes. Roubei, matei, adulterei, tem que se confessar várias vezes. E tem que falar quantas vezes fez. Ok? Não é só falar o pecado, mas quantas vezes fez. Tá? Então vamos para o parágrafo 1427. Diz assim: Jesus convida a conversão, já falamos, né, mudança de vida. Vendo, gente? Jesus convida, não impõe. Jesus nunca impõe nada, e a igreja também não. A igreja propõe. Mas por quê? Porque nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio. Tá? A igreja propõe, Cristo propõe, mas quem vai decidir a sua vida para o bem ou para o mal é você, não é Deus e nem o diabo. Por isso que Deus não manda ninguém para o inferno, e nem o diabo. A pessoa se exclui, a pessoa mesmo faz a sua opção. Tá vendo? Então Deus convida, mas não impõe. Este apelo é parte essencial do anúncio do reino de Deus, que está implantado na terra, começa aqui na terra pela igreja, que Jesus deixou, e depois vai se consumar na glória, quando Jesus voltar, no que nós chamamos de parousia, segunda vinda de Cristo. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 15. Então, gente, São Marcos já começa falando rasgado mesmo. Não é? Ele já vai lá na ferida. Completou-se o tempo. Por que completou-se o tempo? Porque veio o Messias, veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Veio o nosso libertador, que os judeus achavam que fosse Moisés. Moisés libertou o povo do Egito. Mas quem liberta do pecado e da morte é nosso Senhor Jesus Cristo,
que infelizmente os judeus não aceitaram. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Então o reino de Deus, gente, pode acontecer a qualquer momento. Desde o momento que Jesus voltou para o Pai, ele pode voltar a qualquer momento. Ou eu posso ir a ele na minha morte. Não é? Ou Jesus vem a mim, ou eu vou a ele. Tá? E temos que estar preparado para os dois. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Não é? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas eu tenho que estar preparado. Na pregação da igreja, este apelo é feito em primeiro lugar aos que ainda não conhecem a Cristo e ao seu Evangelho. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anunciar o Evangelho, para que mais pessoas conheçam Jesus Cristo e possam se salvar. Não é? São Paulo diz uma coisa espetacular. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Esse é o objetivo do nosso canal. Por isso que eu peço a vocês ajuda. O objetivo desse canal é evangelizar, principalmente os católicos ignorantes. Não é? E tem muito católico ignorante que não sabe a sua fé, não conhece a sua fé, por isso muda de religião, por isso deixa a igreja. Não é? É influenciado facilmente por pessoas de outras religiões. Entendeu? Este apelo é feito em primeiro lugar aos que ainda não conhecem a Cristo e o Evangelho. Além disso, o batismo é o principal lugar da primeira e fundamental conversão. Né? Então, primeira coisa, procurar o batismo. Se você ainda não é batizado, corra. Não fique sem batismo, porque você não é filho de Deus e você não é membro da igreja. Você só é membro da igreja de Jesus Cristo. Você só é um filho amado de Deus se você é batizado. Se você não é batizado, você é somente uma criatura. Mas filho de Deus, irmão de Jesus Cristo e membro da igreja pelo batismo. É o principal lugar da primeira e fundamental conversão. É pela fé na Boa Nova. O que é a Boa Nova? O Evangelho. Então o batismo vai te dar, aquela força para você o quê? Pregar o Evangelho. Falar de Jesus Cristo para outras pessoas. Tá? Pela fé na Boa Nova e pelo batismo, que se renuncia ao mal. Olha aí. Então, por isso, no batismo, nós fazemos as renovações da promessa do batismo. Seja criança, seja adulto. Se é a criança, os pais fazem e a igreja faz, os padrinhos. Se a pessoa já é adulto, ela mesma faz. As renovações da promessa do batismo. Eu renuncio ao mal, renuncio a Satanás, renuncio ao pecado, e você faz a sua profissão de fé. Eu creio na nossa oração do credo, aquela oração maravilhosa, poderosa, vem lá dos primeiros séculos, lá da tradição da igreja. Que se renuncia ao mal e se adquire a salvação, isto é, a remissão de todos os pecados e o dom da nova vida. Então isso aí é o batismo que nos concede. Essa renovação nos faz novas criaturas, como diz São Paulo, ele nos dá o dom da vida, ok? E a remissão de todos os pecados, ok? Olha que coisa bonita. Esse é o parágrafo 1427. O 1428 diz assim: ora, o apelo de Cristo à conversão, olha como é que essa palavra tem aparecido bastante aqui, tá? Por que está falando de conversão na aula de confissão? Porque para você confessar os seus pecados, você tem que mudar de vida. Porque se você continua pecando, por que a igreja ensina que a pessoa, por exemplo, segunda união, não pode confessar? Porque ela vai continuar no mesmo pecado. Então, se você não tem um propósito de mudar de vida, não adianta você se confessar. Tá? Continua a soar na vida dos cristãos esta segunda conversão,
É uma tarefa interrupta para toda a igreja, tá vendo? Que reúne em seu próprio seio os pecadores, tá vendo? Então nós somos um povo santo e pecador. Isso está lá na liturgia, nós rezamos na missa. Somos um povo santo e pecador. Tá? Que reúne em seu próprio seio os pecadores e que ao mesmo tempo santa e sempre na necessidade de purificar-se. É o que eu já falei. Se você não se purificar aqui, você tem que se purificar depois da morte. Por isso que existe o purgatório. Entendeu? Ninguém, gente, entra no céu se não tiver 100% santo. Ok? Então nós temos que nos purificar. Busca sem cessar a penitência, que é outra palavra que muita gente não gosta. Eu não gosto de penitência, não. Não gosto de jejum, não gosto de nada disso. A igreja valoriza muito a penitência. Não é? E a renovação das promessas do batismo. Este esforço de conversão não é apenas uma obra humana. Olha aí que coisa bonita. É Deus. Quando você começa, né, a perceber, não é, que você precisa de conversão, que você precisa mudar de vida, é o Espírito Santo que está agindo em você. Ninguém consegue nada sozinho. É o movimento do coração contrito. Olha que coisa bonita. Isso está lá no Salmo 51, versículo 19. É o rei Davi, depois que ele tinha pecado lá com aquela mulher do Urias, tinha até matado o coitado para ficar com a mulher dele, ele se arrependeu profundamente. Ele falou, né, o Senhor não vai desprezar um coração contrito. Né? E Deus ouviu a oração de Davi. Foi um dos grandes reis de Israel, mas cometeu esse pecado. Tá vendo? Todos somos pecadores. Mas Deus ouviu a sua oração, porque ele se arrependeu. Atraído e movido pela graça, João 6,44, João 12,32, leio esses textos depois, a responder ao amor misericordioso de Deus, que nos amou primeiro. Olha que coisa bonita. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10. Então, gente, por que também que eu tenho que buscar me reconciliar com Deus pela confissão? Porque eu ofendi a Deus, que é tão bom. Deus é um Pai tão bom para mim, me dá tanta coisa, me dá o dom da vida. Tudo que eu tenho, eu louvo, eu bendigo a Deus. Eu tenho uma casa para morar, né? Eu tenho saúde, coisa que muitos não têm. Né? Então Deus é tão bom para mim, eu não posso decepcioná-lo. Porque a igreja ensina que o temor de Deus não é ter medo de Deus, mas é eu dizer, gente, eu não posso ofender a Deus. Deus que é tão bom, que é um Pai tão amoroso, não é? E eu faço desobedeço, não é? Aqueles 10 mandamentos que Deus colocou para mim ser feliz. É uma pena. Deus que nos amou primeiro, olha aí. Não fui eu que amei a Deus, foi Deus que me amou primeiro, a ponto de dar o seu filho ali na cruz por mim, no meu lugar, para ficar no meu lugar, que era eu para estar ali. Então, por amor a Deus, por amor a mim, o Filho de Deus se entregou na cruz. Olha que coisa bonita. Então, esse é o parágrafo 1428. 1429 é o último de hoje, tá, gente? Comprova-o a conversão de São Pedro após a tríplice negação de seu mestre. Nós conhecemos bastante esse texto, por isso que São Pedro foi escolhido para primeiro Papa. Ele negou Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu, chorou, e depois, né, ele falou 3 vezes, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala lá, João 21,15, você agora vai cuidar dos meus irmãos, vai cuidar dos meus irmãos. Aí é a base bíblica, gente, para o Papa, para o papado. Não é? Tem gente que fala que não tem base bíblica para, né, a questão do Papa. Claro que tem, várias. Essa aqui é uma delas. Jesus escolheu Pedro para ser o chefe. Confia nos teus irmãos. Mesmo depois de Pedro ter negado Jesus.
Porque Pedro era um líder. Não é coisa que os outros apóstolos não eram. Tanto que ele aparece sempre em primeiro lugar. Pega lá a lista dos apóstolos, você vai ver. Pedro aparece sempre em primeiro lugar. Após a tríplice negação do seu mestre, o olhar de infinita misericórdia de Jesus provoca lágrimas de arrependimento. Olha que coisa bonita. Isso está lá em Lucas 22, versículos 61 a 62. Foi o contrário de Judas. Por que Pedro se arrependeu e Judas não? Não é? É a liberdade humana. Se Judas tivesse realmente se arrependido, Jesus tinha perdoado ele. E Jesus deu a graça de Judas se arrepender. Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem? Acorda, Judas. É como se Jesus estivesse falando isso para Judas. Acorda, meu irmão. Olha o que você fez. Mas não, ele de remorso. A diferença de Judas para Pedro. Pedro se arrependeu, pediu perdão e foi perdoado. Judas teve remorso, foi lá e se suicidou. Tá vendo? Essa é a diferença do remorso para o arrependimento. E depois da ressurreição do Senhor, a afirmação 3 vezes reiterada de seu amor por ele, isso está lá em João 21, de 15 a 17, que eu já expliquei. Por que Pedro falou 3 vezes para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo? Porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Então, para pagar essa negação de Pedro, Jesus mandou ele falar 3 vezes: você me ama, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Não é? É muito bonito esse texto. A segunda conversão também possui uma dimensão comunitária. Olha aí, na comunidade. A igreja, gente, é uma comunidade, né, dos que creem no mesmo, né, no mesmo Deus, né, é assembleia, ok? Isso, por isso que eu falo que o católico é um ser comunitário. O católico não é para viver dentro de casa. Vá para a igreja. Vá para a igreja. A Covid já acabou. Tá? Vamos voltar para a comunidade, vamos voltar para a igreja. Tá? A segunda conversão possui uma dimensão comunitária. Isso aparece no apelo do Senhor a toda uma igreja. Converta-te, está lá no Apocalipse, capítulo 2, versículos 5 e 16. Então, olha quantas vezes a gente falou nessa palavra hoje. Conversão, mudança de vida. A vida velha, deixar a vida velha, não importa o que você fez de mal, não importa, Jesus nunca fez, pega os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus nunca fez uma pergunta sobre o passado de ninguém, não importa se roubou, se matou, se prostituiu, aquela samaritana, Maria Madalena, não, Jesus nunca apontou o dedo, né? Não, você fez isso, você fez aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada. Jesus falou: eu não te condeno, vá e não peques mais. Aí é que está. Jesus não falou: vai e continue pecando. Não peques mais, eu não te condeno. Seu passado eu não quero saber, quero saber daqui para frente. Ele falou isso para a samaritana, falou isso para todos os pecadores. Mudança de vida, né? É a conversão. Santo Ambrósio, aquele bispo que batizou Santo Agostinho, olha o que ele fala. Referindo-se às 2 conversões, diz que na igreja existem a água e as lágrimas. A água do batismo e as lágrimas da penitência. Olha que coisa bonita, gente. Santo Ambrósio foi um bispo que batizou Santo Agostinho. Santo Agostinho se converteu ouvindo as pregações de Santo Ambrósio na Catedral de Milão, na Itália, e ali ele se converteu ao cristianismo e mudou de vida, porque Santo Agostinho viveu uma vida totalmente devassa, toda a vida mundana. Mas quando ele encontrou Deus, quando ele encontrou o cristianismo, ele largou toda a vida velha. É o que ele está falando aqui, a conversão. Tá? Então existe, né, a água do batismo, não é? E as lágrimas da penitência. Quantas vezes a pessoa vai confessar os pecados e chora? Aconteceu isso comigo.
Às vezes, quando você está com um pecado muito grave, quando você cometeu aquele pecado que você está angustiado, que você não sabe o que fazer, muitas vezes, quando você vai confessar, as lágrimas descem. Não é? Então, isso é Deus agindo. Não tenha medo de chorar. Se tiver que chorar, chore. Lave, como diz Ana, né? Primeiro livro de Samuel. Eu derramo as minhas lágrimas diante do Senhor. E ali o sacerdote está ali para te ouvir, né? Para te confortar, para te dar um conselho e para principalmente te dar o perdão e te dar a absolvição. Se ele te der o perdão e te der a absolvição, você está perdoado. Em nome de Jesus. Amém? Espero que você tenha gostado. Não acabou. Isso é só a nossa segunda aula sobre confissão. Na próxima aula nós vamos para a terceira aula, tá? A penitência interior. Então, primeira coisa também que a gente precisa, né, para fazer uma boa confissão, né, é ter uma penitência interior. É o que a igreja chama de exame de consciência. Fazer uma revisão de vida. Quando eu for me confessar, eu tenho que fazer uma revisão de vida. Como está sendo a minha vida? Não é? E aí sim, depois eu vou e confesso os meus pecados. Mas isso é para a nossa próxima aula. Espero que você tenha gostado, né? E vamos ter aí mais aulas sobre confissão, se Deus quiser. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.